A minha filha, ela sofre de uma depressão muito séria, muito grave. Quer dizer, a filha da mulher tem depressão, publicam uma notícia falsa sobre ela pede para pararem de fazer isso, só que como a notícia tá dando view, tá dando clique, fazem mais postagem ainda, aí a filha da mulher se mata e a página apaga a publicação e não fala nada sobre isso. Vamos falar sobre esse caso, ele é muito importante, a Choquei não tá falando sobre ele, não tem muitos canais de YouTube ainda falando sobre isso, então preste atenção nesse vídeo, tá? Vamos expor como que é o modus operandi desses falsos justiceiros sociais aí. Fica comigo até o final do vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento não verbal e comunicação não verbal e você tá no canal Metaforando. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo sem roteiro, eu não escrevi nada, eu geralmente não faço esse tipo de vídeo, eu não gosto de fazer vídeo assim, tá certo? Eu prefiro analisar a situação com calma, mas é muito frustrante e é muito injusto o que acontece na internet hoje em dia. A internet virou uma maluquice sem tamanho, a gente já sabe, né? Que hoje em dia engaja-se cada dia mais um conteúdo de ódio, isso é o que mais traz view, é o que mais traz like, é o que mais traz inscritos. Você criar ali um tipo de vídeo onde você está no seu quarto ou num estúdio, reagindo ao conteúdo dos outros, movendo ódio sobre aquele conteúdo, né? Xingando as pessoas, enfim. Só que quando isso acontece entre youtubers, né? Como acontece comigo, enfim, vira e mexe, as pessoas fazem vídeo me atacando, tudo bem, a gente está acostumado, a gente escolheu estar na vida pública. Quando acontece com uma pessoa que não está nesse universo, como é o caso da situação que a gente vai reagir agora, que a gente vai comentar, isso mostra os efeitos maléficos, as consequências maléficas, tá certo? Desse tipo de cultura sentimentalista engajada no ódio, de falsa justiça social, porque é isso que essa galera faz, né? Essas pessoas aí, perfis como esse aí da Choquei, que tô dando nome aos bois, enfim, que estão envolvidos nessa situação, essas pessoas elas se escondem atrás de polêmicas, ideologias políticas, usam esses movimentos sociais, esses movimentos ideológicos como uma espécie de escudo para poder ali fazer o que eles quiserem, como se eles tivessem uma aura de proteção que impedisse com que eles sofressem efeitos negativos e muitas vezes eles não sofrem mesmo. E você vai ver aqui nesse vídeo como, quando eles sofrem os efeitos negativos das atitudes deles, como o modus operandi desses caras é igual, né? Eles se escondem, apagam, trancam, privam seus perfis, apagam as postagens que deram problema, evitam falar sobre aquilo e já vão ali se esconder atrás de ideologias políticas, né? Enfim, olha, uma pessoa acabou de morrer por uma postagem sua, o que você tem a dizer? Olha, enfim, é triste, né? Enfim, mas olha, eu estou aqui postando todo dia combatendo o machismo, combatendo não sei o que, não sei o que lá. Enfim, vamos falar do que se trata, não é? A Choquei, todo mundo deve conhecer aí, é um grande perfil aí em questão de volume de público, um perfil gigantesco, que fala muito sobre notícias dos famosos, notícias da vida das pessoas famosas, enfim. E recentemente eles se envolveram numa situação bem terrível, desastrosa e irresponsável. Na última semana, tá certo? Semana do Natal aqui de 2023, eles fizeram uma postagem, vários perfis de notícias de famosos fizeram essa mesma postagem, mas a deles obviamente foi a que mais reverberou, porque é a que tem mais capilaridade, né? Eles têm ali cerca de 30 milhões de público juntando todas as suas redes sociais. E eles fizeram uma publicação onde uma suposta conversa de WhatsApp entre uma moça de Minas Gerais e o comediante Whindersson Nunes estaria circulando, né? Eles estariam ali flertando um com o outro e tal. E vários canais ali de fofocas divulgaram, dentre a Choquei. Dentre um deles, a Choquei divulgou. E isso ficou absurdamente na boca do povo. Todo mundo, olha só, o Whindersson Nunes, o novo affair, né? Novo par romântico do Whindersson, etc e tal. E as pessoas rapidamente foram então falar sobre isso e o Whindersson Nunes rapidamente já publicou ali no stories dele, né, compartilhou essa notícia e disse assim, olha, eu não sei quem é essa pessoa. Eu literalmente não faço ideia de quem seja essa moça, né? Que a Choquei tá aí dizendo que eu tô tendo um caso com ela, tô flertando. No momento seguinte, as pessoas passaram então a atacar aquela moça da publicação. Foram lá no perfil dela e começaram a tecer vários comentários negativos, xingando, destilando ódio contra ela. E a moça também veio a público dizer, olha, essa conversa é falsa, não sou eu que estou conversando com ele.
essa conversa não é minha, etc e tal. E ela inclusive deu a própria versão dela dizendo que aquilo ali não passava de uma brincadeira de mau gosto, né? Talvez alguém ali, do ciclo de conhecidos dela, divulgou essa mensagem, dizendo como se fosse ela. Enfim, ela deixou claro que não era, que ela não conhecia o Whindersson, que aquilo não tinha nada a ver. Só que as pessoas começaram a chamar ela de interesseira e foram lá xingar ela pesadamente no perfil dela. E as páginas de fofoca, obviamente, continuaram ali trazendo a notícia a público. No Twitter, a própria Choquei recebeu um fact-checking ali, né? As pessoas disseram ali, né? Olha, o próprio Whindersson já veio a público dizendo que isso é mentira, mas a Choquei manteve a publicação no Twitter, né? Não removeu a publicação, manteve ali. E mesmo assim, um dos fundadores da página Choquei foi lá naquele textão que a menina fez ali se explicando e zombou, né? Debochou, falou assim, alguém avisa pra ela que a redação do Enem já acabou? Meu Deus, pelo amor de Deus, hein? Querendo dizer que ela escreveu algo muito grande. E como se não bastasse isso, a própria mãe da garota veio a público falar, né? Pedir para as pessoas pararem de divulgar essas notícias falsas sobre ela. E é aí que a coisa toda começa a tomar uma forma realmente muito triste. Se você entra no perfil da mãe dessa garota, você vê postagens ao longo desse ano, né? Várias postagens sobre a infância dela com a mãe, sobre ela pequenininha, e você entende que essa garota, a mãe vai deixando claro ao longo de várias publicações nos últimos meses, que essa garota já vinha de um dos piores anos dela em crise de depressão, e que ela sofria no caso de depressão, né? Então você tem várias postagens aí sobre isso, né? A mãe está sempre dizendo ao longo dessas várias postagens, olha, conte comigo, né? Várias postagens realmente ao longo do tempo, né? Não foi uma coisa que ela postou agora, depois do que aconteceu, e falando, né, que a menina vai dar a volta por cima, etc e tal. Pois muito bem, as postagens não foram apagadas, né? As páginas não fizeram retratação, isso continuou sendo divulgado e a garota tirou a própria vida, né? Agora aí do dia 22 pro dia 23, no dia 22 foi divulgado que a garota acabou tirando a própria vida. E isso é o mais chocante. Primeiro, obviamente, os meus sentimentos à família, né? Essa é uma situação horrível. Eu sou pai de menina, inclusive eu tenho uma filha de 2 anos e minha esposa está grávida da nossa segunda filha, né? A Laura e a Aurora. Os meus sentimentos à família, só que assim, falando sobre o caso, o que é mais frustrante, gente, é o que acontece depois desse caso, né? Depois desse caso, ou como o próprio My Conquista, inclusive, comentou na internet, né? A Choquei apagou, né, as respostas que a menina tinha feito ainda em vida, dizendo que não era ela. Então a Choquei apagou esse material, tá certo? A Choquei publicou uma nota pequena ali, né? Uma publicação dizendo, olha, a jovem acabou tirando a própria vida porque alguém, por pessoas, enfim, que divulgaram a informação ali, uma conversa falsa de que ela estaria conversando com o Whindersson, né? Quem será que divulgou isso, né? Eu Choquei. Mas enfim, obviamente não deram muita relevância para isso, não deram um assunto, continuaram ali como se nada tivesse acontecido, as postagens seguindo normalmente, a gente não viu uma retratação em vídeo, não vimos ali até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não teve nada disso. E aí que me chama a atenção, e é por isso que eu quero que você preste atenção nesse vídeo, ele é um modus operandi de como esses falsos justiceiros sociais que não ligam para a justiça coisa alguma, só ligam para like, para view e para o alpinismo social, como é que eles operam. A Choquei logo em seguida entrou numa onda de vários posts seguidos. Eles postam muita coisa por dia, né? Isso é fato. Mas entraram numa onda de vários posts consecutivos assim, falando sobre, batendo nessas questões de movimentos ideológicos, enfim, falando sobre movimentos sociais. Então é aquela coisa, né? Eu faço algo, sou cobrado por algo. E o que eu faço na sequência? Eu vou lá me esconder atrás do movimento social. Vitor, mas você está sendo acusado de ter feito uma postagem que matou a pessoa. Sim, mas você já viu o machismo estrutural? Enfim, eu nem sei como é que funciona essa porcaria, mas enfim, você já viu? Eu tô aqui combatendo o machismo, eu estou aqui diariamente, etc e tal. Eu faço essa estratégia numa tentativa de sensibilizar, de tocar na emoção do meu público para que ele não questione. Não me faça um questionamento sobre aquela questão negativa que aconteceu agora que eu tenho envolvimento. O próprio dono da Choquei, aquele que fez aquele comentário debochando do texto da menina, trancou o seu perfil, né? Deletou o seu perfil, enfim, eu não sei se ele trancou ou se ele deletou, mas ele trancou ali o perfil, ou seja, ele ficou incomunicável, né? E aí entra a grande questão, né? De como que funciona, como é o modus operandi dessa galera. Porque você olha para esse tipo de situação e pensa assim, poxa, Vitor, mas essas pessoas tiveram um envolvimento, né? Aparentemente, ao que tudo indica, elas foram uma das pessoas, do grupo mais responsável pelo que acarretou com essa menina, né? E se você vê
a mãe da menina falando sobre a situação, o vídeo da mãe falando, separei aqui pra vocês verem, é de cortar o coração, cara. Assim, é algo muito triste mesmo. Eu não tô mostrando na íntegra com tantos detalhes assim. Bom, gente, eu tô aqui em primeiro lugar como a mãe, entendeu? Como a mãe, né? Que tá passando por uma situação difícil com a sua filha, né? Porque publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre de uma depressão muito séria, muito grave, já tentou. Hoje, a 4ª vez suicidar. Então, eu tenho aqui como mãe, pedindo pra vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar uma coisa, porque minha filha nem redes sociais ela tem. Ela já tem esse ano que ela tá sofrendo porque passou por um problema muito sério. Então eu tô pedindo a vocês, pelo amor de Deus, parem, porque eu tô pedindo como uma mãe que tá sofrendo muito. Não é fácil você chegar em casa, você tá com a sua filha com o pescoço cortado, machucado, ou com os pulsos machucados, com os pulsos cortados, e você tem que sair correndo com a sua filha, pedindo ajuda, porque a gente não tem condições de ficar. Né? A gente não é rico, gente. A gente depende do posto de saúde. E qualquer mãe estaria na minha situação, passando por uma dor igual eu tô passando, vendo sua filha lutando dia após dia. Eu não vou exibir o resto, pessoal, é muito pesado. Enfim. Vamos atentar aos fatos. Como a mãe deixa claro, e fica perceptível também nas redes sociais dela, ao longo do tempo a garota já tinha depressão, já vinha lutando contra isso. Se a gente for entrar no mérito de ver como que foi a atitude da Choquei, e aí entra o modus operandi dessa galera, eles já vão ali se defender, buscar apoio, na verdade, buscar proteção embaixo de movimentos sociais, ideologias. Eu não estou dizendo que as ideologias são o problema, que os movimentos sociais são o problema, não. Eles refletem e buscam sobre mudanças que são necessárias para a nossa sociedade. O problema são as pessoas que se apropriam disso de maneira falsa, não visando a melhora da sociedade, mas visando a própria melhora do próprio bolso. Tá certo? O aumento do prestígio, o aumento do dinheiro, o aumento do poder, que é o que pessoas assim fazem. Tá certo? Veja bem o que acontece aqui. Pega a cartilha que essa galera geralmente defende. Eu já falei isso em outros vídeos. Como que você se torna incancelável hoje em dia, ou enfim, como que você se torna, como você cria uma aura de proteção ao seu redor. Primeiramente, alinhe o seu discurso, o discurso do seu canal, enfim, com o que está em voga politicamente no momento, tá certo? Com aquilo que atualmente está mais em alta ou que é mais elogiado e acreditado pela maioria do público na internet. Alinhe o seu discurso do seu canal, do seu veículo de comunicação com isso, né? Defenda as mesmas pautas e você estará sobre a aura de proteção do público, tá certo? Mas veja bem, o que essas páginas fazem, né? Eles vão defender assim, olha, você tem que... E lembrando que eu não estou falando que a ideologia está errada, então, Vitor, você é contra. Não, eu estou falando, eu sou contra a contradição. Na verdade, eu estou indicando a contradição que essas pessoas demonstram e elas próprias agem contra o que elas defendem, tá? Não sou eu que estou aqui falando contra a ideologia. Eu estou mostrando como essas pessoas têm atitudes contrárias àquilo que elas verbalizam, tá certo? Então, você pega essas páginas aí como Choquei. A favor do direito das mulheres. As mulheres precisam de mais reconhecimento. A opressão em cima das mulheres faz com que elas tenham cada vez mais doenças mentais, que elas sofram mais psiquicamente. E geralmente são as mulheres que são pobres, etc e tal. Gente, olha o que essa mãe está falando. Ela é uma mãe, ela é mulher, a filha dela é mulher. A filha dela sofria de depressão crônica. É uma família de classe social bem baixa, uma família pobre. E o dono da Choquei não pensou duas vezes na hora de ir lá e fazer uma piada. Pô, minha filha, alguém avisa ela aí que o Enem já acabou, pelo amor de Deus. Esta atitude deste verme abjeto tem relação, é condizente com aquilo que ele verbaliza defender? Obviamente que não, né? Então, assim, eu quero mostrar para vocês o modus operandi, que já é a forma de vocês identificarem esses falsos defensores sociais
e já se afastar disso, né? O termo que a gente poderia colocar também são os medalhões, né? Na teoria do medalhão, o conto de Machado de Assis, ele vai falar, é aquele pseudo-intelectual que não estuda sobre nada, não reflete sobre nada, mas ele repete o discurso que está mais em alta politicamente no momento. E por isso ele ganha uma aura, uma percepção do público como sendo ali um certo defensor, uma certa figura digna de aplausos, uma certa figura que está lutando sobre algo. Mas ele é um falso intelectual, é um pseudo-intelectual, é um medalhão, né? O medalhão é aquilo, é uma medalha. Ela brilha, você olha, ela é reluzente, mas ela não tem nada. Ela não é o mérito que gerou aquela medalha, ela é só a medalha, ela só é o brilho. Não, se você participa de um torneio, eu sei porque eu fui recentemente campeão brasileiro na categoria de sabre, em esgrima medieval, e é um dia inteiro de torneio, tá certo? São horas ali, suando, com o corpo machucado, fadigado, você toma uma pancada, você se cansa, a espada é pesada, é uma espada de aço, são horas. E aí a medalha, eu olho lá, ela é uma medalha bem bonita, mas a medalha não reflete tudo aquilo que eu passei. As horas no treinamento, as horas no torneio, as lesões, não reflete. A medalha é bonita, mas ela é só medalha. Ela não tem o mérito porque ela não está diretamente associada, tá certo? Então é isso aí, a gente tem muitos medalhões. A galera que quer vender uma imagem daquilo que eles não vivem, daquilo que eles não realizam, daquilo que eles não são. Como que você identifica então? Bom, é muito simples, não é? Essa galera, como que eles se tornam aí inalcançáveis, né? Inatacáveis, imbatíveis aí. Primeiramente, eles alinham o discurso do canal deles com o que está em voga politicamente, tá certo? Em segundo lugar, uma estratégia muito comum, o brasileiro é um povo muito emocional, né? A gente se emociona fácil, a gente dá risada muito fácil, a gente faz muita piada com facilidade, né? Zoeira never ends. O Brasil é o país da zoeira. A gente se compadece muito rápido, a gente se entristece muito rápido também. Então o que esses caras fazem? No primeiro momento, eles batem na sua tristeza. Então eles pegam você pela emoção. Olha, aí vem aquelas postagens ali associadas a ideologias. O achismo, o feminismo, etc e tal. Olha, as mulheres precisam de mais apoio, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. E na sequência, quando eles são contrariados, eles vão para a chalaça. A chalaça, definida no conto A Teoria do Medalhão de Machado de Assis, a chalaça é aquela zombaria que estala no canto dos lábios, né? Aquele sorrisinho de canto de boca. O que o cara tá falando? Oh, meu Deus do céu, você vai acreditar nesse cara aí, no metaforando? Pô. É a zombaria, né? A chalaça. E perceba que é exatamente assim, né? Eles aparentam estar defendendo uma causa, aparentam estar a favor da mulher, de classe social baixa, daquela mulher que é pobre. E quando são contrariados, a primeira coisa que eles fazem é a zombaria, né? Igual você vê aí o comportamento do sujeito aí, do dono da Choquei. Alguém avisa pra essa menina que o Enem já acabou, a redação do Enem já foi. Zombaria. Zombaria. Vão pra zombaria, o público brasileiro acata, zombaria, dá risada, tá certo? Quando a situação não dá certo, e eles são de fato cobrados por aquilo que eles fizeram, a atitude primordial deles é a covardia. Obviamente é a irresponsabilidade, porque são todos ali crianças em corpo de adultos. A mentalidade é a de uma criança. O que a criança faz? Quando ela está errada, ela se esconde para não levar a bronca dos pais, para não levar o castigo. Então o que eles fazem? Eles trancam seus perfis nas redes sociais, deletam seus perfis, deletam aquilo que fizeram, não é? Ao invés de assumir a responsabilidade de falar, pessoal, errei, tô aqui, vamos dar uma olhada como é que foi esse erro e tal. Então isso acontece, né? E por fim, eles vão ficar um tempo quieto, um tempo em silêncio, obviamente para que outros assuntos entrem no povo, na boca do povo, e para despistar aquele aspecto negativo, e em seguida eles fazem o quê? Eles voltam para o mesmo começo, para o ponto inicial do ciclo. Voltam ali, estamos defendendo as causas, etc, etc, etc. Como eu falei, né, na sequência, essas páginas de fofocas que falaram sobre o caso da jovem que se matou, assim que a jovem tirou a própria vida, eles foram lá, postaram e na sequência já começaram a postar ali, olha, mas tal situação, fulano é machista, olha só porque o preconceito, etc. Ou seja, preconceito existe, machismo existe, mas esses caras usam isso como escudo, são meros alpinistas sociais. Tá certo? Eles não estão preocupados em momento algum com a justiça, eles não estão preocupados com as causas que eles defendem, porque você vê a contradição no próprio estilo de vida dessas pessoas, tá certo? É possível ver a contradição e é isso que vocês têm que prestar atenção, galera. Esse é o principal indicador. Quando a pessoa aparenta ou demonstra uma defesa ferrenha, né, de aspectos que estão alinhados ao que está em voga atualmente, ao discurso mais chiclete do momento,
e você consegue ver uma contradição na performance, uma contradição performática, na forma que aquela pessoa vive, aquilo é um baita alerta de que essa pessoa não tem comprometimento algum. Sabe qual é o comprometimento dela com a ideia de defender as mulheres pobres? Não é que as mulheres pobres tenham mais oportunidades, é que, falando isso, essa pessoa ganha mais reconhecimento, mais seguidores, mais inscritos e mais likes. Desculpa a realidade, mas é isso, sabe? A partir do momento que essas pessoas entenderam que o discurso político virou um jogo de alpinismo social, voa lá. É isso que explica pessoas que estão sendo aplaudidas nesse momento. Virou um jogo de view e like. Né? Teve um vídeo recente aí que foi um baita do bafafá, do filósofo Henri Bugalho, né? Nunca tive nada contra ele também, há um tempo atrás, há uns bons anos atrás, acompanhava o conteúdo dele também, mas ele revelou naquele vídeo ali dele que certas figuras, certos youtubers, receberam inclusive uma grana de algumas empresas. Isso é o cara que tá falando de dentro, tá? Ele tá falando como de dentro. Eu não tô aqui trazendo uma teoria da conspiração. Isso é o cara dizendo ali de dentro, que estava dentro dessa situação. Receberam uma grana para fazer ali conteúdos de vídeo político. Uma grana para estarem no YouTube fazendo conteúdo. Então, você acha mesmo que esses caras estão preocupados com aquilo que eles estão defendendo? A preocupação dos caras, meu amigo, é com o quanto que eles vão ganhar no fim do mês com isso. Tem pessoas que me atacaram na internet e falaram abertamente sobre isso. Cara, eu vou atacar o Metaforando mais um pouco enquanto der, porque eu tô estourado, tô hypado, eu vou surfar esse hype, vou ir tirando o máximo que der, depois eu resolvo o que tiver que resolver com o Metaforando. Essas pessoas não estão preocupadas em momento algum com o que elas estão clamando. Ah, eu tô preocupado com a ciência, coisíssima alguma. Essas pessoas, elas estão preocupadas em crescer os números delas, tá certo? Ganhar view, ganhar like e em levantar uma espécie de discussão, de guerra política. Quando me atacaram, me pintaram como se eu fosse opositor político. Ah, o Metaforando. Ah, o opositor político, ele tá... Gente, eu nunca me manifestei sobre política na internet, tá certo? Mas me pintaram, bateram lá. Tanto que essas pessoas não estão preocupadas que elas não entram no mérito de pesquisar aquilo que elas estão atacando. Você acha que o dono da Choquei... Porque aí é assim... Se o dono da Choquei que fez aquele comentário dizendo, alguém avisa pra menina que a redação do Enem acabou, se ele pesquisou e viu que a menina tinha depressão e mesmo assim fez aquele comentário, ele é um baita de um cuzão, de um psicopata, de uma pessoa que não liga, não dá a mínima pra emoção dos outros. Se ele agiu desta forma. Eu acredito que não. Eu acredito que ele foi uma pessoa mais empática e ele agiu apenas na ignorância. Ele não entrou pra pesquisar histórico de vida da menina e viu que ao longo dos anos teve várias postagens da mãe dela mostrando que ela estava em depressão. Eu acredito que tenha sido esse o caso. Ele não fez ali na maldade. Ele fez simplesmente sem saber, tá certo? Mas veja bem como essas pessoas ou agem na maior mau caratismo, de maneira malévola, porque ou sabem do que estão falando, ou agem na ignorância. Então ou esses caras são maus ou são ignorantes, tá certo? Ah, mas tá a favor da ciência, coisíssima alguma. Os caras que me xingaram esse ano de Metaforando é contra a ciência. Qual foi o maior espantalho que eles fizeram? O Metaforando é o cara que fala que dá para detectar mentira pela expressão facial. Meus amigos, não há um único vídeo em quase 8 anos de canal, em mais de 1000 vídeos no canal, não há um único que eu afirmo. Dá para detectar mentira pela expressão facial. Agora, ao contrário disso, no meu primeiro vídeo sobre análise do comportamento desonesto, análise da mentira, eu falo que não existe sinal da mentira, não existe sinal na boca, no olho, nada, não existe cientificamente um sinal da mentira. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar para um lado ou se você olhar para o outro, você está mentindo ou você está falando a verdade. Não existe músculo da mentira. Pronto, tá grifado. E no meu primeiro vídeo sobre expressão facial, eu falo que ela não tem relação com a mentira. Eu falo que, na definição que eu dou, é que ela é uma ferramenta para detectar emoções em dados momentos, tá certo? Então essas pessoas não pesquisam aquilo que elas vão atacar porque elas não estão interessadas em melhorar o cenário, em evoluir o cenário para o debate científico, ou no caso dessa menina aqui, em melhorar as condições para jovens mulheres pobres. Não! Parem de ser ingênuos, essas pessoas não estão preocupadas nem um pouco com isso, a preocupação delas é com o prestígio, se elas vão ganhar views, inscritos, likes, curtidas e grana. Essas pessoas são extremamente antissociais, o puro materialismo, tá certo? O puro oportunismo na forma mais malévola que seja possível, tá certo? Então, a principal forma de reconhecer é esse tipo de performance, tá? Se a pessoa segue todo esse caminho que eu apresentei para você, bate nesses discursos mais alinhados com o politicamente correto,
aí na sequência faz algo ali pra ganhar like, quando é cobrada apaga, bloqueia o perfil. Ah, eu tinha até ontem vários tweets meus aqui xingando judeu, xingando africano, muçulmano, agora eu deletei, bloqueei meu Twitter e deletei, olha só que coisa. E depois voltam, né, ficam em silêncio por um momento e voltam na sequência se colocando como vítimas, defendendo uma causa. Pode ter certeza que essa pessoa não está preocupada coisíssima nenhuma com a causa. Ela está preocupada apenas em ganhar views, likes, e essa pessoa, enquanto tiver gente imbecil seguindo ela, nós vamos ter mais consequências, como foi o caso dessa jovem aí, tá certo? Então, sempre prestem atenção nas pessoas que vocês seguem, busquem por contradições performáticas. A pessoa verbaliza uma coisa, mas na vida dela, de maneira pública e notória, ela contradiz aquilo que ela disse, tá certo? Como eu disse várias vezes, desde o começo do canal, eu nunca mudei meu discurso. Aquilo que eu falo nos vídeos, que eu falo nas análises hoje, é aquilo que eu já falava há 5, 6, 7 anos atrás, tá certo? Bom, pessoal, é isso que eu tenho pra dizer. Deixo aí os meus sentimentos à família, deixo também aberto o espaço para a família, se a família estiver precisando de ajuda jurídica, podem contar comigo, tá certo? A minha equipe jurídica, meus advogados, não cobrarei nada de vocês, será tudo custeado por mim, podem contar comigo, me comprometo a ajudar a família dessa jovem, tá certo? Bom, pessoal, um bom fim de semana para vocês, boas festas, né? Difícil depois de uma notícia muito ruim dessa, mas espero que a gente consiga acordar e parar de cair nesse tipo de gente aí que é alpinista social e não tá preocupado em mudar coisa nenhuma, apenas colocar mais dinheiro no bolso. Vamos acordar, vamos deixar de seguir esse tipo de gente, tá certo? Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, até mais!